Glória a Deus. Deus está. Deus está. Aleluia. Diz a palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da e soprou em suas narinas e o homem foi feito Espírito Santo. Desde o primeiro capítulo da Bíblia o Senhor aparece. E nós estamos aqui como resposta ao sopro do Pai. Nós queremos mais de Ti. Espírito Santo, nós queremos a Tua presença. Espírito Santo, continua tratando conosco. Espírito Santo, continua renovando, continua revestindo, continua, Espírito Santo, operando a transformação em cada um de nós. Nós carecemos do Senhor. Nós carecemos, Espírito Santo, do Teu mover. Nós carecemos, Espírito Santo, da Tua intervenção. Nós carecemos, Espírito Santo, da ação sobrenatural da Tua presença em nossas vidas. Espírito Santo, vem tocar em cada um de nós. Espírito Santo, vem remover as cinzas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a agirmos como verdadeiros adoradores. Ajuda-nos, Espírito Santo, que o nome de Jesus seja honrado, que a causa de Jesus seja, Senhor, fortalecida com a Tua presença. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Reina, toma o primeiro lugar. Senhor, muda, Senhor, transforma a nossa mente. Transforma, Senhor, e que em resultado, fruto que vem de Ti, em nosso espírito, possa, Senhor, ser moldado. Que possamos ser, ó Deus, moldados. A Tua unção sobre nós. Vem, Senhor, com a Tua unção sobre nós, nos moldar, agir sobre nós. Que haja em nós o caráter de Cristo. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos e nós dizemos, por favor, se assente. Hoje nós estamos invertendo. Nós já vamos começar com a palavra e depois nós vamos dar continuidade ao culto a Deus. Eu vou falar algo aqui para os irmãos. Eu disse, nós daremos continuidade ao culto a Deus. Eu estou falando isso porque de vez em quando eu vejo algumas pessoas orarem assim: ó Deus, dá-nos um culto abençoado. Isso está errado, tá, irmãos? Nós não podemos orar dessa forma. Deus não dá culto a ninguém. Quem dá culto somos nós. Parece que os irmãos já pegaram, né? Nós não damos, Deus não dá culto a ninguém. Nós é que damos cultos a Deus. Nós é que glorificamos a Deus. Nós é que exaltamos a Deus. Nós é que engrandecemos a Deus. Nós é que rendemos graças a Deus. Por quê? Porque Ele soprou sobre nós. A mensagem que eu trago hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração. A pessoa que iria ministrar não veio. E eu, como pastor da congregação, tenho a obrigação de ministrar. Eu aprendi isso a duras perdas, porque eu me lembro que eu era irmão Donifan, diácono, e eu chegava num lugar, aí o dirigente dizia assim, pastor Clodoaldo: quem vai pregar hoje vai ser você. Era desse jeito. Então, como pastor, eu disse aqui domingo retrasado que eu deixaria vocês de stand-by. Qualquer um de vocês, obreiros, podem pregar a palavra. Então, preparem a palavra,
Porque vai ter dias que eu vou chegar aqui, quem vai pregar hoje vai ser o senhor, pastor. Não, eu não vou botar o senhor nesse aperto, não. Quem vai pregar hoje vai ser o irmão Júnior, quem vai pregar hoje vai ser o irmão Alexandre, para que todos fiquem atentos, porque eu percebo que às vezes nós ficamos muito acomodados quando recebemos, todos somos obreiros e temos a incumbência de estarmos prontos, e nós nos acomodamos, nós ficamos muito relapsos, não lemos a Bíblia, não pesquisamos, não preparamos nada, e só quando recebemos no domingo à noite, prepara a mensagem de quarta-feira, aí a gente fica preocupado, do que é que Deus quer falar. Então, vá orando, vá jejuando, vá se preparando, porque qualquer um dos senhores pode pregar, tá bom? Então, nós lemos hoje Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e eu estava falando com o Senhor, e veio-me o desejo de falar sobre esse assunto, falar sobre o sopro de Deus, falar sobre... Irmãos, é interessante como Deus age. Eu aprendo na Bíblia Sagrada que o sopro é vida. O sopro é? Então nós temos vida, porque um dia Deus resolveu soprar. E o que é um sopro? É tirar o ar de dentro de nossos pulmões e botar para fora. Nosso pulmão como um compressor, nosso pulmão como uma fonte de ar que está dentro, que nos faz respirar, e enquanto o pulmão estiver pulsando, o sangue está sendo circulado. Enquanto tiver sangue circulando por causa do movimento da respiração, nós temos oxigênio chegando ao cérebro e vai circulando por todas as vias do nosso corpo. Quando Deus, no primeiro capítulo, diz que Deus disse acerca do homem, façamos. Agora, no segundo capítulo, Deus diz como fez o homem. Agora, como é que Deus fez o homem? Deus juntou pó, e depois que Deus junta pó, Ele sopra no pó. E quando Ele sopra no pó, então a vida que está dentro de Deus vem para fora. A vida que vem de dentro de Deus vem para fora e agora entra dentro do barro. A vida de Deus que está dentro dele entra agora dentro do barro, e diz o texto: e o homem foi feito alma vivente. Primeiro sopro de Deus foi na criação do homem. E a partir daqui, todas as vezes que você encontrar Deus lidando com o homem, Ele sempre vai querer que o homem esteja cheio do sopro dele. O sopro de Deus veio para gerar vida. O sopro de Deus veio para que o homem tenha vida. O sopro de Deus veio para que o homem pudesse... o sopro dele veio para insuflar. Você se lembra, nos filmes, na novela que vocês assistem, quando alguém tem uma parada respiratória, o que é que acontece? Ajuda aqui o senhor é técnico. Ajude aqui, fala aqui para o povo. O ar para de circular. Quando para de circular, o homem, consequentemente, inicia o processo de morte. Morte. E o que é preciso para retornar a vida do homem que está morrendo sem respiração? Uma ventilação mecânica. Novamente. E como é que funciona isso? Explica para o povo. Soprando, tampando o nariz, soprando dentro da boca. Explica melhor. O homem parou de respirar. Parou de respirar. Tampa o nariz. O ar do que está vivo entra dentro do que está em processo de morte. E aí o que acontece? O pulmão infla
e ele volta a respirar. Aleluia. O Pode, normal. pode adorar a Deus? Você percebe agora o processo de Deus? O homem estava inerte. O homem estava barro, apenas barro. Deus, eu não sei como foi a liga de Deus. Uma vez eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo me revelou que a liga foi o amor de Deus. Então, o amor de Deus em juntar aquele pó, e quando o seu amor vem ali e faz com que aquele barro, ele tenha ligaduras, gera umidade, e o fôlego de Deus entra no homem. A partir daqui, você vai encontrar todas as vezes, Deus precisa que o sopro dele esteja dentro do homem. Para que o homem tenha vida biológica, o homem precisa do sopro. Então aí, gente, para que o homem tenha vida biológica, o homem precisa do sopro de Deus. Se o sopro de Deus sai de dentro de nós, nós morremos. Se o sopro de Deus sai de dentro de nós, Mas também tem uma coisa: quando Deus soprou dentro do homem, o Deus colocou vida da mente, vida psique. Deus colocou dentro do homem, Adão, vida. Estão me acompanhando, gente? Deus colocou dentro do homem vida psique, vida da mente. Diga, vida da mente. Deus colocou dentro do homem o que nos torna diferente de outros seres, dos animais, é a vida psique. Por causa da vida psique, da vida mental, da vida da mente, você pensa, você tem atitudes, você tem vontade, você age não por instintos, você age porque articula, porque você pensa, e você toma atitudes baseado no que você sabe. Animal não toma atitudes como você é diferente do animal. Por quê? Porque você tem vida psique, você tem vida da mente. Mas também Deus colocou dentro de Adão uma terceira vida. Pergunta aí qual foi a terceira vida? A terceira vida é a vida do Espírito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou barro, Ele sopra o fôlego e o homem se torna alma vivente. Então, barro é o nosso corpo, é formado do pó da terra. Mas quando Deus sopra, gera uma terceira coisa, que é a alma. O homem passa a ser alma vivente. Mas também tem uma terceira coisa, que é o fôlego de vida, que faz com que o homem tenha espírito. Deus é Pai, Deus é Palavra e Deus é Espírito. Ele sopra dentro de nós o seu fôlego, e quando ele sopra o seu fôlego, ele gera o seu espírito dentro de nós, nos faz ter também o espírito, um espírito humano. E por causa do espírito humano, nós precisamos dessa vida espiritual para termos intimidade com Deus. Deus, o nosso ser, se comunica com o mundo físico através desse corpo, mas a nossa alma se comunica com Deus, com o céu, através do nosso espírito. Dito isto, em Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos no capítulo 3, Deus diz: tu és pó. Quando o homem pecou, versículo 19, olha o que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Por quê? Porquanto és, e em pó. Agora, preste atenção a isso. Deus soprou sobre o pó. Deus soprou o seu ruá, o seu sopro, para dentro do barro. E o barro estava parado. Quando Deus sopra, o homem vai. Mas ele diz que o homem
retornaria ao pó. O homem passou a morrer porque o fôlego de vida que Deus deu para o homem, por causa do pecado, Deus estabeleceu limites para esse barro andante funcionar. E o homem só poderia andar enquanto o fôlego estivesse dentro dele. Mas aí, queridos, o homem continuou vivendo biologicamente, mas tem uma faixa etária de vida. O homem vivia na época de Adão. Adão morreu com 900 e... Eita Jesus! E o seu filho, um dos seus descendentes, Matusalém, morreu com 960 e... Eita, né? Isso, Bibiana, é isso mesmo. 969 anos. Irmãos, Adão morreu com 930 anos, é isso? Agora veja, quando você olha para os filhos de Adão, depois do dilúvio, Noé, ele morre com 600 anos. E vai diminuindo. Vai diminuindo. Mas Deus, desde da queda do homem, que Deus agora vai ter iniciativas. Que iniciativas, irmã Emily, Deus vai ter? Deus vai buscar o homem para soprar dentro dele e gerar vida interior, vida espiritual. O princípio de Deus em Gênesis capítulo 2, de gerar vida integral, gerar vida biológica, vida da mente e vida espiritual, Deus vai continuar buscando o homem para gerar vida espiritual. Por quê? Porque na queda do homem, o homem perdeu o espírito morreu, apagou-se para as coisas de Deus. Mas Deus sempre vai buscar o homem para gerar vida espiritual. O homem tem vida biológica, o homem tem vida da mente, mas o homem não tem vida espiritual, porque vida com Deus o homem perdeu. Deus vai procurar o homem mais uma vez para gerar vida espiritual. Vamos ver isso na Bíblia? No Antigo Testamento, Deus teve algumas tentativas. Deus teve algumas tentativas no Antigo Testamento, irmão Bisonias. Olha o que nós encontramos aqui. Nós encontramos alguns versículos, e eu que não sou bobo, já peguei aqui algumas anotações. Deus, ele sopra. Primeiramente, nós vamos encontrar Números capítulo 11. Olha o que diz Número capítulo 11. Versículo 17 e o versículo 25. Olha o que diz do texto. Então eu descerei ali e falarei. Está lembrado desse texto? Quem se lembra do que estava acontecendo aí? Quantos estão lembrados do que estava acontecendo aí nesse texto? Só o senhor. Eita, só o senhor e minha esposa falou. Olha, irmãos, preste atenção, redobre a sua atenção aqui. Deus chamou Moisés. Moisés, Deus falou com ele forte e chamou ele. Ele teve uma experiência com Deus, foi para o Egito, foi tirar o povo, levou para Sinai. Quando chegou lá no Sinai, Moisés sobe ao monte. Lá em cima, ele tem uma experiência sobrenatural, transcendental com Deus. E Moisés estava tão cheio de Deus, que o Deus andava com Moisés. Deus colocou o espírito dele dentro de Moisés. Moisés caminhava com Deus, Deus caminhava com Moisés. O espírito, ele vinha agora, a partir da queda do homem, Deus começou a dar porções. Deus começou a colocar o espírito sobre medida. Deus começou a colocar uma porção do seu espírito dentro do homem.
dentro do barro. Aleluia. O Espírito foi colocado dentro do barro em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas quando eu chego em Números, eu vejo que Deus colocou uma porção do Espírito dentro de Moisés. Moisés é barro, Moisés é pó. E Deus coloca dentro do barro, Ele coloca o seu Espírito. E Moisés é cheio do Espírito para fazer a vontade de Deus. Deus colocou o Espírito dentro de Adão, para Adão fazer e viver de acordo com a vontade dele. A vontade de Deus é que o homem esteja em alinhamento com ele. A vontade de Deus é que o homem seja santo. A vontade de Deus é que o homem tenha prazer nele. A vontade de Deus é que o homem seja cheio de Deus para vencer as adversidades e as tentações da vida. Então Deus sopra o Espírito dele sobre Moisés. Moisés está cheio do Espírito de Deus. Moisés está levando agora no seu ministério, está sendo guiado por Deus. Moisés agora no seu ministério está carregando o fardo por causa da ação do Espírito Santo sobre ele. Meu irmão, o ministério só dá certo se tiver o Espírito Santo dentro de nós. A vida cristã só dá certo se o Espírito estiver dentro de nós. Se o Espírito estiver dentro de você, você vence. Se o Espírito estiver dentro de você, você vai agir no sobrenatural de Deus. Se o Espírito estiver dentro de você, você vai andar em santidade. Se o Espírito estiver dentro de você, você não vai temer o mal. Se o Espírito estiver dentro de você, você vai vencer o pecado, porque o Espírito de Deus, o poder de Deus, o dínamo de Deus, meu irmão, ele está dentro do crente, do salvo, para que o salvo tenha intimidade com Deus. Aleluia. Agora preste atenção. Moisés está cheio do Espírito de Deus, porque Deus soprou sobre ele o Espírito. Deus soprou sobre Adão, Deus agora sopra sobre Moisés. Quando Deus sopra sobre Moisés, Moisés está caminhando com Deus, e Moisés está trabalhando para Deus e com Deus. É assim que deve ser. Você recebe o Espírito Santo, não é para você ficar orgulhoso. Você recebe o Espírito Santo, não é para ficar exibindo que eu tenho mais língua do que todo mundo. Você recebe o poder do Espírito Santo para agir diferente do mundo. Só o Senhor entendeu? Eu vou dizer de novo, Deus coloca o Espírito dele dentro do barro para que o homem seja diferente do mundo. Quando Deus soprou o Espírito dentro do barro Adão, era para que ele fosse diferente do barro que ali estava. Essa desceu fresquinha. Eita Deus. Essa desceu quentinha agora. Essa veio do céu agora. Meu irmão, Deus soprou o Espírito dentro do barro e Adão se levantou do barro para ser diferente do barro que lá estava. Você foi tirado do mundão, Deus colocou o Espírito dentro de você para você ser diferente do mundão. No mundão é sujeira, no mundão é lama, no mundo é pecado, mas tem uma coisa: quando o Espírito Santo entra na pessoa, no barro, ele se torna outro, ele é diferente. Oh, ele está aqui, meu irmão, ele veio, ele está aqui para nos tornar diferentes. Agora preste atenção, redobra a sua atenção. Moisés disse para Deus: Deus, o fardo está pesado, porque tem hora que o líder faz isso, irmão. Tem hora, pastor Clodoaldo, que o líder se sente enfadado das coisas. É pesado, porque lidar com seres humanos. Moisés atendia de manhã até a tardinha o povo. E o povo não tem pena, não. O povo não tem pena. Moisés estava lá sentado, botaram a cadeira para Moisés na porta da tenda, porque Moisés tinha uma tenda e a tenda de Deus era outra, tá? Você sabia disso? Deus mandou fazer uma tenda para colocar, através de Moisés, para botar a presença dele. Quando Moisés desce do monte, Moisés manda botar uma tenda fora do arraial. E ele ficava de manhã, cheio de homens para trabalhar, mas todo mundo só olhava para o líder. Todo mundo ia para Moisés.
E Moisés: pois não, meu filho, pode falar. É o gabinete pastoral. Na porta da tenda de Moisés, ele ouvia todo mundo. Moisés, meu irmão, já estava velhinho. E ele, com 80 anos, começou a pastorear. Pastor aos 80 anos. Eu fico vendo essa garotada. Mal aceitou Jesus, já quer púlpito. Mal aceitou Jesus, já quer microfone. Mal aceitou Jesus, já está dizendo: eu tenho ministério. Mal aceitou a Jesus, está brigando por cargo. Mal aceitou a Jesus, está brigando por posição. Mal aceitou a Jesus, já quer aceitar convite para cantar, para pregar, para fazer, para rodar, para pinotar. E se esquece que ministério é para quem tirou as fraldas. Se esquece que ministério é para quem cresceu. Se esquece que ministério é para quem não usa calça curta. E se esquece que ministério é para quem tem maturidade. Ministério não é para frouxo. Ministério não é para quem anda de pirracinha. Ministério não é para quem briga por cargo, por título. Ministério é para quem tem o Espírito Santo e está cheio dele. Então Moisés falou com Deus. E quando disse: Deus, eu não estou aguentando esse negócio não, Deus. Esse negócio que eu sou aí botou nas minhas costas para carregar é um fardo grande demais, Senhor. Me ajude. Aí Deus diz assim: então eu descerei ali e ali falarei. Olha para a tela. E falarei. E tirarei do Espírito que está sobre. Agora presta atenção. O Espírito está dentro ou sobre Moisés? Não está dentro. Por quê? Irmãos, é porque quando o homem pecou, o homem rejeitou a Deus. Quando o homem pecou, o homem... Então o Espírito que dava vida espiritual para o homem, agora o homem está indiferente a esta vida. E o homem sai do jardim. E ele não age mais diretamente sobre o homem. E para que o homem tenha o Espírito em si, ele agora precisa ser chamado, escolhido por Deus, chamado. E dentre toda a terra, Deus chama algumas pessoas. E quando é que Deus chamou Abraão? Quando ele estava lá no pecado da idolatria. Deus escolheu Abraão. Deus transforma Abraão em Abraão. E vem os hebreus. Dos hebreus vem Moisés. Moisés nasceu no Egito. Quando Moisés nasceu, Deus o escolheu porque o povo estava em sofrimento. Deus estava se lembrando da promessa do seu amigo Abraão. Então ele disse: eu vou tirar meu povo do Egito depois de 400 anos. Deus tira através da mão de Moisés. E para liderar o povo, Deus coloca o Espírito sobre ele. Deus não colocou o Espírito sobre todo o povo. Deus colocou o Espírito sobre o líder. Mas quando o líder clamou a Deus, olha o que diz aí: e porei sobre eles e contigo levarão a do povo, para que tu não a leves. Olha o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre. Então tirou do Espírito que estava em Moisés, agindo sobre Moisés. Amém? Então a primeira porção de Deus, do Espírito de Deus sobre um homem, foi sobre, primeiro sobre Adão, segundo sobre Moisés. Então agora nós temos duas porções, sobre Adão e sobre Moisés. Agora veja, vamos para o que diz a Bíblia mais uma vez. Versículo 11, Números capítulo 11, versículo 16 e 17. E me ajude. E disse o Senhor a Moisés. Não ficou bom não, ficou muito ruim. Se você se esforçar, pode fazer melhor. E disse o Senhor a Moisés:
Versículo 17, veja: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre... Vem cá, me ajude aqui, Hildo. Me ajude aqui, Carlinhos. Traga sua Bíblia. As duas. Preste atenção aqui, fica aqui no meio. Um de frente para o outro. Não, só o senhor. Irmãos, olha aqui. O que é que Deus está dizendo para Moisés? Eu coloquei sobre ti uma porção do meu espírito. Eu coloquei meu espírito sobre você para liderar. Mas já que você está dizendo que está difícil, eu vou tirar de sobre você os dois. Eu vou tirar de sobre você a porção que está sobre você, vou tirar e vou colocar sobre os 70. 70 homens escolhidos do povo. 70 anciãos, não eram meninos, eram anciãos. 70 anciãos, Deus tira da porção que está sobre Moisés e coloca sobre os 70 igualmente. Obrigado. Agora nós temos o terceiro grupo, ou seja, a terceira incursão de Deus. A terceira porção colocada sobre os homens. Nós temos primeiro sobre, segundo nós temos sobre, e terceiro nós temos sobre os 70. Mas Deus não estava satisfeito. Aleluia. Diga, Deus nunca está satisfeito. Não, nunca não. Deus não está satisfeito. Fala forte, varão. Deus não está satisfeito. Enquanto o homem estiver no pecado, enquanto o homem for pó e cinza, enquanto o homem for barro, enquanto o homem não for transformado, Deus não estará satisfeito. Deus quer que eu e você estejamos cheios dele, do Espírito dele, para sermos diferentes do barro. O barro que está embaixo e o barro que está em cima. Não é bairro, é barro. Adão foi tirado do barro para estar sobre o barro. Meu irmão, só revelação, isso não vem. Isso você não estuda, não. Isso você não estuda, não. Isso é revelação. Presta atenção, Adão estava no pó. Deus seleciona do melhor da terra, cria um jardim do melhor da terra, e do melhor que tem no jardim Deus tira, ou seja, do melhor da terra Deus tira Adão. E Deus planta um jardim e coloca Adão. Mas para ele criar esse jardim, ou seja, para criar esse homem Adão, ele do melhor da terra tira, junta o pó e levanta com sopro o barro Adão. O Adão que está em cima, ele agora é diferente do Adão que está embaixo. Somente com a morte é que o corpo de Adão volta ao pó. Somente com a retirada do Espírito Santo é que o homem volta a ser barro igual ao outro. E aqui é interessante, meu irmão, porque eu e você só somos úteis para Deus enquanto somos barro de cima. Quando nós formos o barro, nos misturamos com o barro de baixo, quando nós misturamos com o mundão, nós nos tornamos igual a eles. Nós perdemos a vida, nós perdemos a graça, nós perdemos a unção, nós perdemos o temor, nós ficamos moldados de acordo com o mundo, mas a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então Deus agora tira a porção, que aquela criação de Adão, Deus agora, o homem virou barro. O homem não é mais produzido de acordo com o jardim. O homem agora é formado, é recriado à imagem de Adão. E como ele é recriado à imagem de Adão, Deus vai querer todas as vezes trazer o barro que está embaixo, trazer o barro para cima. Ele vai querer que o barro que está lá no chão seja elevado, seja diferente. Então Deus coloca o seu Espírito sobre Moisés, Moisés se torna diferente.
Deus coloca o seu espírito sobre os 70 ficam diferentes. Agora Deus, abra aí no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de... Elias, ele era considerado o maior profeta de Israel. Elias foi considerado o maior profeta de Israel. Quem estava no monte com Jesus da transfiguração? Juntamente com quem? Moisés e Elias. Os dois homens que são citados na Bíblia, que receberam, os dois homens que receberam porção dobrada do Espírito, ou seja, que receberam porção do Espírito, que agiram de forma tremenda. Esses dois homens estavam representando lá o Antigo Testamento. Um representando a lei, outro representando os profetas. Um representando a linha sacerdotal, outro representando a linha profeta, dos verdadeiros profetas. Agora veja, havia uma porção do Espírito de Deus sobre a vida de... Olha para o texto, irmão. Deus falou, veja, Eliseu está falando com quem? Elias disse a quem? E o que é que ele diz para Eliseu? Pede-me. Você só pode pedir, meu irmão, alguma coisa para quem está cheio do Espírito Santo, se você tiver afinidade com essa pessoa. Esse pedido que Eliseu fez para Elias, não é outra pessoa que poderia pedir. E ainda era condicional. Você terá o que você está me pedindo, se você me vir subir ao céu. Ou seja, eu estou indo, ele começou a passar nas escolas, que ele tinha levantado, escola de profeta. Chega um, e quando ele chega lá, ele diz: tu está sabendo que o teu mestre vai ser tomado de ti? Vai ser tomado de ti. Você está sabendo? Estou sabendo. Fica quieto aí, rapaz, que eu já sei. Vai para outro. E quando chega no Jordão, Elias atravessa. Quando atravessa, agora ele diz: eu quero ter porção dobrada do mesmo Espírito que está sobre ti. E o que é que ele faz? Se você me vir ser tomado. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Não se aparte de mim. Quantos entenderam? O que é que ele está dizendo? Não fique longe de mim, fica perto de mim. Se você andar comigo, você vai ser cheio. Se na hora que eu for tomado, você me avistar sendo tomado, é porque Deus tem negócio contigo no ministério. Meu irmão, anda com o homem de Deus aí, meu irmão. Anda com quem é cheio do Espírito. Anda com quem é cheio do Espírito, porque tem uma coisa: no momento que Deus toma ele, você também será tomado e terá porção do Espírito sobre a tua vida. Agora vamos para o capítulo, ainda no capítulo 2, versículo 10. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não, aí eu pergunto: o que aconteceu com Elias? Me ajuda, gente. O que aconteceu com Elias? Eita, está difícil hoje, hein? Está pesado, vocês estão distantes hoje. Vocês não estão andando com o homem de Deus, não, aí. Me ajude aí, crente. O que aconteceu com Elias? Oh, glória a Deus. Ele foi levado ao céu. A Bíblia não diz que ele foi no carro de fogo, não, tá, gente? A Bíblia não diz isso. Agora, mas pastor, e por que tinha um carro? Gente, vamos só nos ater o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o carro veio, passou no meio deles, separou. Só Deus pode separar os homens de Deus. É forte. Meu irmão, só Deus pode separar homens de Deus que andam juntos.
Por isso que o carro veio para separar. O carro é de fogo. Lá vem aquele fogo, lá vem. Um caiu para um lado, outro caiu para o outro. Quando cai um para um lado, caiu para o outro, começou a rodar. Começa o redemoinho, e Eliseu está olhando para Elias, e Elias está caído no chão olhando para Eliseu, e lá vai o redemoinho, vai levando, sumiu. Se o redemoinho colocou ele esse carro de fogo mesmo, nessa carruagem de fogo, eu não sei, a Bíblia não diz, mas diz que ele foi levado ao céu no redemoinho. Ele agora está em outra dimensão de Deus. Então nós temos agora Elias e Eliseu que ficou. A unção que estava sobre Elias fez com que o redemoinho levasse ele para cima. Agora Deus pega dessa unção e dobra sobre a vida de Eliseu. Então nós temos aqui a quarta porção dobrada, ou seja, porção sobre um homem, Eliseu, porção dobrada. Agora vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 15 ao 17. Lucas capítulo 1, 15 ao 17. Isso, gente, eu quero terminar aqui, mas eu estou vendo aqui que... Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito. Olha, irmão, quem é que está se referindo? O anjo está se referindo a quem? Obrigado, irmã. Aqui o anjo veio e falou com Isabel acerca do filho que estava no ventre dela. Quem era esse filho? Quem era o filho de Isabel? E quem está falando para ela? Então o anjo fala. O mesmo anjo aparece depois a Maria. E quando diz aqui, pois será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será, primeiro está dizendo, ele vai ser nazireu. O anjo está dizendo, assim como disse acerca de Sansão, vai ser nazireu. E quando foi desde o ventre, sobre João Batista, ele foi cheio do... E como é que a Bíblia diz, varão, acerca de João Batista? Jesus disse acerca de João Batista: nenhum homem nascido de mulher fala maior. Obrigado. Nenhum homem nascido até a época de João Batista, ninguém será maior do que ele. Ou é, ou foi. Na antiga aliança, ninguém foi tão cheio do Espírito como João Batista. Mas Moisés. Mas Elias. Eliseu que teve porção dobrada. Mas nenhum deles foi cheio do Espírito desde o ventre. Aleluia. Tem que ser gerado pelo Espírito mesmo. Isso você tem que embrionariamente ser gerado pelo poder de Deus. Quando você é gerado pelo poder de Deus, meu irmão, quando você é gerado, aí acontece o que aconteceu com Jesus, que disse, olha, lá em João capítulo 7, em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, e quem beber da água que eu lhe der, será dentro dele um rio uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a eternidade. E disse ele acerca do Espírito Santo que haviam de receber, porquanto o Espírito ainda não fora dado. Então, quando você é gerado do Espírito, você tem uma fonte jorrando de dentro de você. Aleluia. E nós encontramos aqui no versículo 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Para que João era cheio do Espírito Santo? Olha o texto. Para que João era cheio do Espírito? Meu irmão, o Espírito Santo veio sobre João para converter muito dos filhos de Israel. Você é cheio do Espírito Santo também para converter o mundo. Versículo 17 diz assim: e irá adiante dele o Espírito e virtude para
converteu o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem. Então nós temos aqui, meu irmão, a quinta porção do Espírito sobre um homem. No Antigo Testamento nós temos aqui já João Batista, que está no Antigo Testamento, último profeta do Antigo Testamento. Mas aí, queridos, nós temos João capítulo 20. João capítulo 20. João 20. Vamos ao versículo 19. Me ajude todos. Pois, chegada pois a tarde daquele dia que Jesus tinha morrido, e quando o Jesus ressuscitou, apareceu a Maria, lá no jardim. À tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se e disse-lhes: paz seja 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Jesus sempre tem uma identidade, meu irmão. Jesus tem uma identidade. Jesus tem uma identidade. Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora veja, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Depois de Jesus dizer: paz seja convosco, aí Jesus diz assim, quando diz paz seja convosco, Jesus lançou a paz sobre os discípulos, aí agora ele assopra. Quando Jesus assoprou sobre os discípulos, ele disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Recebei o Espírito Santo. 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 Quem recebe o Espírito Santo está com Jesus. Quem recebe o Espírito Santo tem paz. Quem recebe o Espírito Santo tem vida. Quem recebe o Espírito Santo tem graça. Quem recebe o Espírito Santo tem ousadia. Quem recebe o Espírito Santo se levanta. Quem recebe o Espírito Santo tem autoridade. Quem recebe o Espírito Santo sai para converter as nações. Oh, alebahandarachande cataramanai. Oh, aleluia. Recebei o Espírito Santo e tenha paz no seu coração. Recebei o Espírito Santo e pare de fugir. Recebei o Espírito Santo e bota para fora o medo, afugenta o medo. Recebei o Espírito Santo e venha para fazer a obra de Deus. Aleluia. O segredo do crente é o Espírito Santo, meu irmão. Se você já é de Jesus, o segredo da tua vida, da tua existência, do teu propósito, dos teus sonhos, o segredo do salvo é a dependência do Espírito. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Você precisa do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, aleluia. Agora veja que coisa interessante. Olha o que Jesus disse para os que receberam o Espírito Santo, para os discípulos, versículo 23. Olha o que Jesus sopra o Espírito Santo. Quando ele sopra o Espírito Santo
sobre os discípulos, ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Agora, o que é que ele vai falar sobre as pessoas que receberam o Espírito Santo? Que estavam com portas fechadas. Então, porta fechada, o Espírito só é dado para discípulo. Jesus disse isso em João capítulo 14 e capítulo 16. O Espírito só é dado para quem está ali em alinhamento com a vontade soberana de Deus. Para quem estava dentro da casa. O Espírito Santo, meu irmão, é dado para quem está dentro da casa. Vou dizer de novo, tá? O Espírito Santo só é dado para quem está dentro. Você está dentro da casa? Você está dentro da casa? Você está dentro da casa? Você está dentro ou está fora? Você está dentro ou está fora? Você está com Cristo, Cristo está na tua vida? Ou você deixou Jesus do lado de fora como Laodiceia? Redobra a sua atenção. Redobra a sua atenção. Olha o que diz aqui o versículo 23. Olha para a tela aqui no versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão. Vou repetir. Jesus diz, Jesus soprou. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os, lhes são. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Receber o Espírito Santo, você agora precisa, você tem autoridade. Você tem autoridade. Aqueles a quem perdoardes pecados serão perdoados. Você tem autoridade sobre o pecado. Você tem autoridade para reter ou liberar perdão. E o que é que Jesus diz aqui? Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Irmão, isso aqui é muito sério. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem o poder. O crente que tem o Espírito Santo na vida dele, que é cheio do Espírito Santo, ele anda em autoridade. A autoridade dele não é empinada, arrogante. A autoridade é demonstrada na humildade. Ele é humilde. Ele é humilde. Aí, irmão Júnior, foi o que ele fez? Me atropelou. O crente que não é cheio do Espírito, ele faz o quê? Esse irmão aí, ó, tu viu o que ele fez? Me pisou, me humilhou. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, Jesus disse assim: e se alguém tiver alguma coisa contra você, não é se eu tenho alguma coisa contra ele, é se ele tem alguma coisa contra mim. O que é que eu devo fazer, Jesus? Vai entre ti e ele só. Meu irmão, olha, aconteceu assim. Eu sei que o senhor ficou magoado comigo por alguma coisa. Eu vim aqui pedir perdão ao senhor. Mas foi eu que te atropelei. Como é que eu vou pedir perdão a ele? Olha a dinâmica de quem é cheio do Espírito, irmão. Jesus, nunca houve ninguém tão cheio do Espírito como Jesus. E Jesus está dizendo: se alguém tiver alguma coisa contra você, eu devo ir lá e pedir perdão. Não podemos inverter os fatos. Se eu estou magoado, não adianta que eu não vou conseguir pedir perdão a você. Mas se ele sabe que eu tenho alguma coisa contra ele, é ele que tem que vir a mim. Porque quem está com o coração amargurado, triste, chateado, não vai se humilhar nunca. Mas quem está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo convencerá. Você está andando comigo, você está em porta fechada, você está em comunhão, Jesus soprou sobre você o Espírito, agora você precisa liberar perdão. Então nós temos
nós temos Adão, que foi cheio do Espírito. Deus soprou sobre Adão. Nós temos Moisés, cheio do Espírito, porção estava sobre ele. Depois Moisés, Deus coloca o Espírito que estava sobre Moisés, agora sobre os 70. E aprenda uma coisa: só quem pode soprar o Espírito Santo é Deus. Só quem pode soprar o Espírito Santo não é o pastor, não. Eu vou soprar sobre vocês e vocês vão ser cheios do Espírito. Não, meu irmão, eu posso ministrar, mas quem joga, quem lança, quem sopra é Deus. Aí quando nós olhamos os 70, depois nós temos Elias, depois nós temos Eliseu, depois, olha, pastor Eliseu, maravilha, nós temos Elias, e agora nós temos o profeta Eliseu cheio, com porção dobrada do Espírito. Aí nós encontramos o último profeta do Antigo Testamento, que ele foi cheio do Espírito desde o ventre, e agora nós temos João Batista cheio do Espírito. E depois nós temos o Espírito sem medidas. João capítulo 3, versículo 34. João 3, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras, pois não lhe dá Deus o Espírito por... Atos capítulo 10, versículo 38. Aqui está dizendo que Jesus não recebeu um Espírito por medida, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram cheios do Espírito, ou seja, Deus colocava uma porção do Espírito sobre ele. Mas aqui nós encontramos Jesus, não tem porção, é plenitude. Jesus não tem um pouquinho, Jesus tem toda a liberdade, não tem medida para Jesus. Aleluia. Agora aqui em 10, 38 de Atos diz assim, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, ele foi plenamente cheio do Espírito. Jesus foi completamente cheio do Espírito. Não havia uma nervura, nem um fôlego de Jesus que não fosse completamente cheio, transbordante do Espírito. E para nós encerrarmos aqui, porque o tempo já foi, tem vários versículos para ler aqui, mas eu não vou. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito, igreja? Olha o 19. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você olha no início do capítulo, meu irmão, Jesus é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, ele vai para o Jordão. Cheio do Espírito, ele sai do Jordão e ele vai para o deserto. Cheio do Espírito, ele está sendo tentado por Satanás. Ele, cheio do Espírito, ele volta para vai para
Nazaré. Ele chega na sinagoga cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele recebe o livro. Cheio do Espírito, ele abre e lê o livro. Cheio do Espírito, ele entrega o livro ao ministro. Cheio do Espírito, ele diz, começou a dizer, e se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E depois, quando mais na frente nós lemos, e a sua fama se espalhou por toda a circunvizinhança. Porque existe dois tipos de glória, dois tipos de fama. Satanás ofereceu a glória, ofereceu a fama a Jesus lá no deserto, se ele se prostrava de adorar. Mas Jesus rejeitou. E quando chega vencedor, ele chega e ele lê. A fama de Jesus se espalha por toda a circunvizinhança, porque ele não aceitou a fama de Satanás. Ele não aceitou a proposta de Satanás, mas Jesus aceitou a proposta do Pai para a vida dele. E como Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos? Atos capítulo 2. O capítulo 1, depois o capítulo 2. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Agora, 2. Olha a promessa do Espírito Santo. Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando chega no capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Jesus está cumprindo a promessa. Ele soprou o Espírito lá em João capítulo 20. Mas quando estava agora, todos juntos, no dia que ele está para receber e ir para o céu, eu disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar para vocês. Mas enquanto eu não voltar, eu vou deixar o outro, é esse que vai cuidar de vocês, é esse que vai cuidar da minha igreja, é esse que vai formar o corpo, é esse que vai fazer a separação. O barro que está embaixo vai deixar de ser de baixo, porque vai para cima. O barro, a igreja, deixa de estar embaixo para estar cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito sai de baixo como Adão e passa a ficar em cima. Você é diferente do mundo, você é diferente, você não peca por prazer, você é uma nova criatura. Jesus agora deixou o Espírito e ele soprou sobre a igreja o Espírito Santo. Eu concluo dizendo o seguinte: em João 4,34, Jesus, está escrito que Deus não lhe deu o Espírito por medida. E eu vou ousar dizer agora para você, a igreja de Jesus, a exemplo de Jesus, também não tem o Espírito por medida. Ele diz que maiores obras do que eu fiz ou faço, vocês vão fazer. Se você estivesse limitado no Espírito, você teria apenas o poder dos profetas do Antigo Testamento. Mas na Nova Aliança, Jesus ele soprou para quem é discípulo, para quem está na casa. Ele soprou para quem é igreja. E ele soprou o Espírito para quê? Para que eu e você não tivéssemos mais limitações humanas, limitações do pecado. Você está agora de cima, você está na prateleira de cima de Deus, você está na prateleira de Deus. Você sai do pó para ser um pó diferente. Você é um pó que vai ser transformado para morar no céu. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aproveitar, meu irmão, que o pastor Eliseu está conosco, pastor da igreja, pastor Eliseu.